Fala galera, beleza aqui? Vamos para mais uma aulinha então de YouTube e continuando aí nosso projeto, né, do barbeiro aí. E hoje, como a gente já fez toda a parte, né, de inclusão do nosso sistema, agora então chegou a hora de a gente fazer, né, os updates ou então as atualizações ou alterações nos dados já inseridos, né, e depois a exclusão do mesmo, beleza? Vamos começar aqui então fazendo as alterações dos nossos usuários e dos nossos clientes, beleza? Então eu estou aqui com a nossa telinha já de atualização aqui, né, de alteração de registros, onde nós temos o botão de atualizar, beleza? Só que lembrando que a gente está usando procedures para tentar, né, para poder manipular, tentar não, para manipular as questões do banco de dados que estão prontas já aqui, né? Então aqui nós temos a alteração de altera o usuário e aqui nós temos o altera cliente, né? Então nós temos que fazer aquele mesmo procedimento que a gente fez para o insere cliente. A gente tem que vir aqui no nosso módulo e criar, né, aquele componente de história de proc para que ele tenha, né, então a capacidade de fazer a nossa alteração aí. Então, beleza, vou pegar aqui dentro dos nossos componentes aqui da paleta, vou pegar uma história de proc, tá? Vou deixar aqui em cima e vou alterar o name dele, né, para stp, vendo R em série agora, né, opa, stp atualiza cliente, tá? E já vou puxar o outro, né? História de proc, para fazer o atualiza usuário. Então, name stp atualiza usuário, tá? Então, aqui nós temos os dois componentes. Vou vir aqui no história de proc name e vou entrar, né, com a nossa procedure de atualiza cliente e aqui na de baixo vou vir com a de atualiza usuário. Depois que eu fiz isso, o processo de chamada do componente é o mesmo que a gente fez em série, tá? Então, eu vou vir no nosso, né, formulário aqui e vou vir aqui nosso botão atualizar agora, porque é ele que vai fazer todo aquele processo. Então, eu vou vir aqui, dentro do meu botão, o que a gente tem que ver? A primeira coisa que a gente tem que ver é se ele está capturando cliente, usuário ou indicações. Então, a gente, né, por lógica, tem que verificar isso. Então, a gente vai verificar se o nosso, qual que é o nome do componente? Vamos lembrar, rdb tabelas, rdg tabelas, ponto item index for igual a 0, begin e end, tá? E aqui eu vou colocar else if, né? Vou fazer a mesma coisa daqui, só que agora se ele for 1, então begin e end. Então, feito isso, a gente já tem, né, a nossa estrutura pronta. E aqui a gente já consegue fazer a chamada de dados. Então, aqui eu vou abrir agora o nosso componente do banco de dados, which dm de data módulo, né, dm ponto stp atualiza cliente, né, lembrando que o nosso index desse aqui é 0, do begin e end, tá? Feito isso, eu já poderia abrir aqui também para fazer tudo, mas vamos fazer primeiro o do cliente aqui, tá? Então, do cliente eu vou dar um close, né? Vou fechar a minha tabela, no caso, o meu parâmetro lá, né? E vou trabalhar com param by name, né? Jéssica, eu não lembro quais são os nossos parâmetros, né? Como que eu vejo isso? Beleza, vem no data módulo. Dentro do atualiza cli, eu tenho aqui os nossos params, né? Que são os nossos parâmetros. Então, aqui, ó, nós já temos todos os nossos parâmetros que a gente precisa para mexer. Lembrando que esse return value é um valor padrão que já vem do Delphi. Se eu quiser, eu posso retirar, tá? Então, vou catar esse
e vou pegar aqui, né? E vou somente copiar como @id. Vou pegar esse cara aqui, ó, vou dar um Ctrl C e vou copiar para todos os meus caras, né? Opa. Então são 4, então @nome. Vou pegar esse cara aqui, @nome. Vou pegar esse cara, @cpf. E aqui, @tel. Deixa eu dar um Ctrl Z, que eu dei o Ctrl D, ele fugiu ali. Deixa eu apertar atualizar de novo. Pronto. Tá? Então nós temos aqui. E agora, né, a gente tem que descobrir da onde que a gente vai pegar esses caras aqui. E é tranquilo a gente ver isso, porque se a gente ver aqui, ó, a gente está pegando da nossa tela, né, de clientes e do nosso edit, tá bom? Então, do nosso edit não, perdão, do nosso grid, né? O componente principal, se você for olhar aqui, ó, na nossa proc, né, de atualiza cliente, que ele vai localizar segundo o ID, a gente vai pegar direto, né, ali da nossa grid, tá bom? Então a gente tem que vir ali na nossa grid, componente de grid, e ver qual é o primeiro campo dela. E onde a gente vê isso? No data módulo. Aqui no data módulo, no query cliente, botão direito, a gente vê que o ID CLI já é o 0, tá? Então, vindo aqui, a gente vai fazer o quê? O dbg, né? Funções.fields. E esse cara aqui é o 0.hasString. Então, daqui, eu já estou pegando o meu valor e já estou atribuindo o meu campo de ID. Tá? Eu vou pôr hasValue aqui. Tá? E se der pau, a gente troca, tá bom? Eu gosto de trabalhar pegando valores específicos e não uma função, tá? Função propriamente dita aí, que seria o string. Eu vou comentar aqui, só para a gente ver como tá a ordem lá, para vocês verem a ideia, tá bom? Aqui, ó, o que a gente vai pegar? Quando a gente clicar aqui na tela e clicar no cliente e apertar, a gente vai puxar esses caras aqui, né? A gente não vai alterar direto na grid. Então, quando a gente puxar aqui, a gente vai apagar e digitar alguma coisa aqui, tá? Então, o que a gente quer fazer? A gente então quer que os valores a ser recebidos venham direto desses campos aqui, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer isso. Então, o nosso parâmetro de nome, né? Da onde ele vai vir? Ele vai vir do nosso edt nome.text. O nosso edt CPF vai vir da onde? Do nosso edt cpf.text. E o nosso telefone edt tel.text, tá? Feito isso, então, todos os nossos parâmetros pegos, a gente executa a procedure. Ok? Feito isso, eu já vou testar, né? Para ver se de fato ele está funcional. Vou dar um ADM aqui, e vou já direto, na nossa telinha aqui. Esse cara, ó, perceba que ele não tem nada, o valor 4 aqui. Então, se eu clico, ó, não acontece nada aqui. Se eu colocar aqui no Adriano, né, ele vai puxar. Vou pegar esse cara que não tem nada e vou mudar. Vou colocar um valor aleatório, vou colocar, sei lá, Leandro, vou colocar em maiúsculo aqui, né, para não ficar ruim, Leandro Alvarenga, tá? Vou colocar um valor de CPF aleatório e um valor, né, de telefone aleatório e vou atualizar. Perceba, ó, que quando eu atualizei, ele já deu aquele sinal de SQL, né? E se eu vier agora no meu banco de dados e dar um select, a gente já vai ver que aquele cara em branco não existe mais e o valor de Leandro Alvarenga já foi atualizado. Beleza? Então, agora vamos só acertar, né, essa questão da tela aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é entender que quando a gente fez a alteração aqui, ele tem que avisar, né? Como a gente fez no inserir. Então, vamos lá. Vamos
lá no nosso botão inserir, né? Vou só dar um default aqui, layout, e vou vir aqui no meu usuário e eu vou copiar aquela parte aqui, ó, do if, tá? Peguei o meu if e vou colocar aqui dentro. Peguei cliente. Feito isso, né, eu vou ali de novo no meu usuário e no meu else eu vou pegar de novo, né, também alteração. Vou dar aqui um else por o E e o B. Aqui então não é cadastro cancelado, né? É atualização cancelada. E aqui ele vai perguntar se sim, aí a gente faz o processo, né? E dentro do processo ainda a gente dá um Ctrl C, Ctrl V, atualização feita com sucesso, né? Feito isso, então, a gente tem todos os parâmetros aqui e a gente exibe ou a atualização cancelada ou a atualização feita com sucesso e, claro, a gente dá um dm.carry cliente.refresh. O que a gente faz com isso? A gente faz que a gente atualiza e ele já faz um refresh na nossa grid. Fazendo isso, a gente já atualiza o registro e a gente vê na prática. Então, ó, aqui ó, tem dois Adriano Almeida, né? Vamos trocar aqui, vamos trocar esse Almeida aqui, vamos colocar Felícia. Né? Felícia Almeida, só que aqui ó, ele não tem, né, nem CPF e nem telefone. Então, eu vou colocar um valor aleatório e aqui um telefone aleatório. E eu vou pedir para atualizar. Ele vai pedir, se eu der sim, ele atualiza com sucesso e já atualiza aqui para mim na verificação. Beleza, gente? Então, a gente já fez a parte aí de atualização certinha do nosso cliente, né? Agora falta a do usuário. Então, vamos fazer então a parte do usuário. A parte do usuário é a mesma ideia. Eu vou, né, pegar aqui já toda a estrutura do if, né, deixar pronta, só que aqui não é atualiza CLI, é atualiza uso, né, e os parâmetros são diferenciados. Então, a gente vai pegar aqui, botão direito, Fields Editor, e aqui a gente só tem o login e senha, né? Então, a gente vai deixar só dois, na verdade três, né? Porque tem o ID, então, o ID. O ID, ele vai vir da mesma ideia, ó. Perceba que quando a gente clica, ele ainda é o zero, né? Então, tudo bem deixar ele assim. E aqui, a gente vai colocar aqui o login, né? Vamos ver se na parte do atualiza nos parâmetros são de fato esse. Olha lá. Então, nós temos ID, usuário e senha. Login e senha, tá? Então, vamos lá. Vindo aqui, né? Opa, esse cara aqui nós podemos fechar, que é aquela tela de usuários. E aqui, então, arroba uso e arroba senha. Eu vou trocar só o meu DT, vou trocar para EDT, senha, né? Ponto text, e aqui EDT login.text. Então perceba, né, que eu só fiz as alterações nos meus edits aqui. E com isso, ó, olha só a facilidade que foi fazer isso, né, de uma forma bem rápida. Eu só copiei aqui de cima e voltei para baixo. E aqui, óbvio, não é cliente, né, é a query usuário e tem que ser feita o refresh. Beleza? Então, se a gente dá o play, ADM1, vier aqui na nossa atualização e colocar na senha, se eu colocar aqui, ó, 1, 2, 3, vou colocar 1, 2, tá? O barbeiro Fernando, vou colocar aqui, né? Fernando já tem, vamos colocar então Bruno. Vamos colocar Bruno aqui, senha 1, 2. E vamos
atualizar. Sim, feito com sucesso. E ele atualizou aqui, senha Bruno 12. Beleza? As indicações a gente não vai ter essa parte de atualização, né? Porque quando o cara vai se inscrever, ele já faz. Na verdade, ele até que teria que ter atualização aqui. Por exemplo, se o cara esqueceu de colocar, né? Então a gente pode fazer sim, mas eu vou deixar isso para a próxima aula, porque senão vai ficar muito longa a aula aí é complicado. Beleza? Então, por favor, se inscrevam no canal, ativem o sininho, compartilhem aí pra gente continuar fazendo um trabalho aí bem bacana para vocês, tá? E se você não tem muita compreensão ainda de Delphi, tá querendo aprender um negócio bacana, vou deixar na descrição do vídeo aí o meu curso de Delphi. E se você achar isso agora, você consegue 20% de desconto, o cupom que vai estar aí. Beleza? No mais, agradeço. Até a próxima.